Prazer estar aqui com vocês, muitas pessoas queridas. Estava aqui refletindo com a minha esposa, falando sobre esse tema, que realmente ele é pesado, mas é de suma importância ser trabalhado dentro de todas as religiões, não só dentro do movimento espírita, mas dentro de todas as religiões. E a gente está trazendo esse tema, conflitos conjugais, porque eu trabalhei durante muitos anos, agora eu estou aposentado da área, estava falando com os colegas aqui, sou psicanalista, então parei essa atividade e trabalhei muito com a terapia de casal. Então a gente vivenciou uma série de situações e de experiências que a gente vai abordar um pouquinho, porque o tempo não permite. A gente vai abordar um pouquinho do que a doutrina espírita nos traz, um pouquinho do lado psicológico, para tentar ajudar os casais que estão vivendo momentos difíceis nas suas relações. Eu sempre gosto de começar a exposição apresentando as obras que eu consultei. Então, inclusive esse livro, SOS Família, então ele já mostra, esse livro aqui, se não me engano, ele foi lançado nos anos 90. Inclusive nós aqui também, no Centro Joana d'Arc, no grupo de família, que nós aqui também frequentamos durante muitos anos, nós estudamos esse livro de capa a capa aqui, na época que ele foi lançado. Então é um livro muito bom, ele dá uma base muito grande para o casal, ele fala da relação conjugal, ele fala da relação com os filhos, com os avós, ele fala das questões de droga, da questão sexual, então todas as questões que envolvem a família são trabalhadas aqui de uma forma muito tranquila, muito suave e profunda. Tá? Então é um livro que a gente aconselha, quem tiver condições, leia, muito bom esse livro. No livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo, tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre os conflitos conjugais. O livro dos Espíritos, nós estamos trazendo algumas questões sobre também essa temática. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, o capítulo 22, que ele trabalha essa questão ali em profundidade. Eu acho que todo mundo deve ler esse capítulo. Os casais devem estudar esse capítulo, que ele é fantástico. Também no livro Vida, Desafios e Soluções, também da Joana, aqui ele trabalha os conflitos em várias nuances diferentes. Então tem um capítulo que ele vai trabalhar os conflitos pessoais. E nós vamos abordar um pouquinho essa questão e como isso vai interferir na relação conjugal. Tá? Então a gente eu quero começar para a gente perceber a importância desse tema, trazendo algumas pesquisas que eu fiz junto ao IBGE, onde ele vai falar a nossa realidade hoje sobre a questão de casamento e divórcio, para a gente ter uma ideia, o que está acontecendo hoje, qual é a nossa realidade a esse respeito. Então, alguns dados estatísticos. Os brasileiros têm se divorciado cada vez mais e mais rápido, então, segundo o IBGE. Então, nós estamos tendo cada vez mais separações. E essas separações estão acontecendo mais rápido, ou seja, os casamentos estão durando muito menos tempo. Então, é uma situação preocupante. Olha só os dados. Em 2010, houve 977 mil casamentos e 239 mil divórcios. Ou seja, a relação era de um divórcio para cada 4 casamentos. Então, isso é em 2010. Já em 2022, foram registrados 970 mil casamentos, então a quantidade de casamentos já caiu, e 420 mil divórcios. Ou seja, houve um divórcio para cada 2,3 casamentos. Em 12 anos, nós tivemos aí quase que o dobro
da quantidade de divórcio. Então é uma situação preocupante. Aqui nós temos uma situação peculiar que foi a pandemia. Então a convivência durante muito tempo junto, muitos casais não resistiram. E aí houve um aumento muito grande aí nas separações, né? Então os divórcios têm acontecido mais cedo. Em 2010, 37,4% dos divórcios aconteciam menos de 10 anos após o casamento. Ou seja, o casamento não estava durando nem 10 anos. 37,4% das pessoas que estavam se divorciando, né, esse casamento estava durando menos de 10 anos. E em 2022, esse percentual subiu para 47,7%. Aumentou 10%. Então vocês percebem aí outro problema, né? Então o casamento está durando cada vez menos. E o que acontece aí nesses primeiros anos do casamento que leva o casal a acabar se separando? Qual que é o fator principal? Tudo isso é um pouquinho, mas o principal é os filhos. Exatamente os filhos. Por quê? Os casais não estão preparados para lidar com aquele ser que chegou. Aí como é que é o comportamento da esposa nos dias de hoje? Normalmente ela trabalha fora, não é isso? Né? Então, alguns anos atrás, a maioria das mulheres ficavam em casa. Hoje, a grande maioria trabalha fora, tem que cuidar da casa, cuidar do marido e cuidar dos filhos. E aí o marido, cadê o marido? Aí o marido não consegue lidar com aquela situação, porque ele não foi educado para esse processo. E aí o casamento não resiste a esse processo, entende? Então um dos grandes problemas das separações é o despreparo do casal para lidar com essa fase que é o nascimento dos filhos, que realmente não é uma fase fácil, né? O número total de divórcios no país cresceu 8,6% de 2021 para 2022. Olha, Joia, é muito grande esse acréscimo de um ano para o outro. Mas aqui também, igual eu falei, tem aí a influência ainda da pandemia, né? Tem uma notícia boa nesse processo todo. Ao longo desses 8 anos, de 2014 a 2022, a guarda compartilhada passou de 7,5% para 37,8% dos casos de divórcio. Então é uma notícia boa. Antes os filhos ficavam com quem? A mãe. Aí o que aconteceu? Por que houve essa mudança? O que vocês acham que aconteceu? Para esse aumento aí na guarda compartilhada. Teve uma mudança legal que ela virou regra nesse meio tempo. Ela virou regra? Ela virou tipo via de regra, todos os divórcios têm guarda compartilhada, salvo se a pessoa ela argumenta contra. Mas é a regra. Eu não discordo de você. Eu acho que é um pouco, como você falou, se tem que haver um consenso aí, né? Não é? Eu acredito que houve uma mudança muito grande no comportamento das mulheres, por causa dessa questão de trabalhar fora, né, dela também não ter condições de estar com a criança o tempo inteiro. Então, assim, aí o marido tem que assumir a responsabilidade ali. Então, ela tem hoje o quê? Motivos e alegações para que o marido assuma a responsabilidade, o pai assuma essa responsabilidade ali, né? Então isso é uma coisa positiva para a criança, porque ele vai ter a presença do pai e a presença da mãe de uma forma mais constante. Eu tenho um caso na família e um sobrinho, e esse sobrinho é muito bem educado, ele está sempre com o pai e com a mãe, convive com os dois, é um menino que tem uma moral, um comportamento muito bom. Então, para mim, é um ponto positivo diante dessas dificuldades que nós estamos vivenciando. E agora nós vamos fazer uma abordagem sobre o Espiritismo ver essa questão do casamento. Então, qual é a importância do casamento na visão espírita? E aí,
fomos lá no Livro dos Espíritos, questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Será contrário à lei da natureza? Que lei da natureza é essa? Acho que a gente tem que entender a pergunta primeiro. O que ele quer dizer sobre lei da natureza? Como é que é a lei? Como é que acontece entre os animais? Vocês veem um cachorrinho com uma cadelinha a vida inteira junto? Um gatinho, uma gatinha a vida inteira junto? Algum passarinho fica junto com a outra? Não. Então, qual que é a lei da natureza que impera? Uma relação passageira, só para procriação. Não é assim? E aqui ele faz a pergunta: será contrária à lei da natureza, nessa relação passageira, o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Ou seja, então por que o homem tem que ficar com a mulher se o resto da natureza não fica? Não é? Essa é a pergunta que ele fez aqui. Não é? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. Então é um processo de evolução. E aí nós vamos para a próxima pergunta, que ele vai aprofundar mais um pouquinho. 696. Qual efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? O que aconteceria com a sociedade, com nós todos, se o casamento fosse abolido? O que vocês acham? O que ia acontecer? Olha a resposta. Seria uma regressão à vida dos animais. Como é que é a vida dos animais? Um animal pensa no outro? Não. Cada um pensa em si. Ele age o que? Instintivamente, egoisticamente. Então esse é o processo dele. Então se nós fôssemos abolir da nossa vida a relação conjugal, como é que ia ser as nossas relações? Ia ser só em busca do prazer. Nem a reprodução nós não estaríamos preocupados como os animais agem de forma instintiva, né? O homem, como ele pensa, ele não ia querer ter filho, né? Do jeito que a coisa ia acontecendo, essa questão egoísta ia tomando conta, ninguém ia querer ter filho, ia buscar a relação só para o prazer. Então, ia estar aumentando o quê? Esse lado egóico no ser. Né? Então, nós vamos ficar cada vez mais egoístas. Então, o que acontece numa relação conjugal? Há um crescimento, porque um aprende com o outro. Há uma troca de experiências, de valores. Né? Então, ali há um desenvolvimento, há uma evolução do ser. A partir do momento que você se isola, que é tudo feito do jeito que você quer, do seu jeito, aí você não evolui. Você para no tempo. Então, para que a gente evolua, nós precisamos da convivência com o outro. Por quê? O outro vai me mostrar outras formas de ver as coisas, de enxergar, de lidar, né, de fazer. E aí, nós vamos o quê? Crescendo. E vamos o quê? Trabalhando os nossos sentimentos, que é o fundamental. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, que eu falei para vocês, não separeis o que Deus juntou. Esse é o nome do capítulo. Né? Não separeis o que Deus juntou. Todo mundo lê isso aqui. Aí na hora que vai ler o capítulo, você tem outra interpretação desse tipo. No primeiro momento você acha que o casamento é insolúvel. Né? Mas na hora que você vai ler e entender, você vê que não é isso que ele quis dizer. Né? E eu tirei aqui desse capítulo, ele chama essa parte aqui de lei divina. Olha só, o que a lei divina fala sobre a questão do casamento. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, que seria o prazer, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então o que ele está mostrando aqui?
que o casamento, ele não pode só se basear no prazer, na busca pelo prazer sexual. Ele tem que ter o quê? Um lado afetivo. Tem que existir afeição entre o casal. Por quê? Porque esse casal vai transmitir para os seus filhos esse afeto que existe entre eles. E aí eles estão formando dois seres com muito mais equilíbrio, com moralidade. São seres que vão aprender a dividir, vão aprender a ceder, respeitar, ter paciência, porque isso você vai trabalhar, o casal vai trabalhar com os filhos, percebe? Então, quando ele fala na união, na verdadeira união do casal, ele se baseia na afeição. Essa aqui é a lei divina. Qual a importância dos laços de família na visão espírita? Então, como o espiritismo vê essa questão dos laços de família? Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, o que é esse laço de família? É essa ligação afetiva, é a afeição que foi trabalhada naqueles seres, criou o quê? Uma ligação, tanto entre o marido e a esposa e entre o casal com os filhos, né? Então, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, se esse laço fosse se rompendo ou relaxado, o que aconteceria? Seria uma recrudescência do egoísmo. Então, esses filhos não iam aprender a ceder, a dividir, a amar, porque eles não receberam. Porque como é que você constrói um laço afetivo com alguém? Não é dando a ele amor, carinho, atenção, respeitando a instância dele, os valores dele. Então isso você constrói a afetividade entre as criaturas. Assim nós construímos os nossos laços de afetividade. Então é com amor, com realmente o afeto. Então, quando isso deixa de existir na relação, você está criando seres egoístas, seres que só pensam neles, né? Que é hoje um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando na sociedade, né? Onde você também faz tudo pelo filho, né? Quando você começa a fazer tudo para ele, todas as vontades dele, ele aprende só a receber também. Ele aprende só a receber, ele fica egoísta também. Então a gente tem que entender e trabalhar essa questão aí com bom senso, né? Então nós temos que ensinar os nossos filhos, ensinar eles a nos amar. Então como? Cobrando deles, né? Lá em casa, desde pequeno, a gente conversava muito, eu e minha esposa. Chegou em casa, eu vou onde cada um está, dou um beijo, cumprimento. Vou sair, vou em cada uma delas, dou um beijo, cumprimento, né, falo onde vou e saio. E elas foram aprendendo. A partir do momento que elas saem de casa, elas vão com cada um de nós, cumprimentam, falam onde vai e vai tranquila. Minha filha casou, faz a mesma coisa, chega em casa, cumprimenta todo mundo. Então você tem que educar o filho, ensinar ele a fazer. Não é só dar, não é só fazer por ele, você tem que ensinar ele a te valorizar, ele a te respeitar. Né? Ele assumir responsabilidade dentro de casa. Então, isso que vai construindo esse laço de afetividade entre as criaturas. Tá? Então, eu queria trabalhar inicialmente esse lado aí, como a doutrina espírita vê o casamento e essa questão do laço afetivo. Daqui a pouco a gente volta para trabalhar mais sobre essas duas questões, a gente vai fechar lá na frente. Tá? Agora eu vou trabalhar numa outra vertente. Um casamento sem prazo de validade, um casamento para ser duradouro e ele ter alegria, o que ele deve ter? Eu coloquei 2 pontos principais que vão se abrindo em vários outros, só para a gente entender a sistemática. Então, o primeiro ponto que eu coloquei, que é fundamental, que numa relação afetiva, você tem que aumentar o prazer. O que seria isso? Aumentar o prazer na relação.
Então você casou. Então, antes de casar, você se apronta, você se arruma, você faz tudo que o outro quer, você é condescendente, paciente, né? Você consegue ouvir, né? O outro te ouve, aquela é uma maravilha. Aí depois que casa, parece que isso vai desaparecendo, porque isso era prazeroso. Esse namorar é prazeroso. Aí você casa, isso que era prazeroso parece que vai desaparecendo na relação. A pessoa não se arruma mais, né? Ninguém fala, elogia, né? Então, para uma relação ela ser durável, nós temos que trabalhar essas coisas que são importantes. Então, é um ter atenção para com o outro. Então, ela fez uma comida gostosa. Você fala, nossa, mas hoje sua comida está uma delícia. Nossa, está bonita hoje, né? E ela, da mesma forma, essa troca de carinho, de atenção, de cuidado, um está doente, o outro está ali do lado, cuidando. Ah, vamos fazer uma coisa junto, vamos criar um programa. Então, isso é prazeroso na relação. Isso faz a relação que da sequência. Então, é a paciência, é o diálogo, é a cumplicidade, é os dois falarem a mesma língua no processo de educação dos filhos, né? Ou seja, conversar sobre. Então, são situações que vão fazendo com que a relação fique gostosa. Você gosta de estar na companhia daquela pessoa. Por quê? Porque ela te entende. Porque ela olha para você de uma forma diferente. E a outra questão. Então, uma nós temos que aumentar o prazer. E a outra nós temos que diminuir os conflitos. E o que é que nós fazemos na prática? Você vai deixando os conflitos irem aumentando. Na medida em que os conflitos vão aumentando, tudo o que era prazeroso na relação vai deixando de existir. Então, um fica com raiva do outro, não elogia, não agradece, né? Não valoriza, às vezes não respeita. Então, vai acabando. O que era prazeroso vai deixando de existir. E os conflitos vão aumentando exponencialmente, até chegar o momento em que essa relação fica insuportável. Então a gente tem que perceber que são detalhes, né? Não existe uma regra mágica para isso, não. Casamento, a gente tem que cuidar todos os dias. Todos os dias você tem que estar plantando uma sementinha. Que sementinha que você está plantando? É uma sementinha prazerosa? Ou uma sementinha que está gerando conflito, dificuldades? Então, uma vai afastar, a outra vai aproximar. Então, isso depende de quem? De cada um de nós. Conflitos conjugais. Eu falei para vocês que os nossos conflitos pessoais, que todos nós temos e nós trazemos da nosso processo de educação, todos nós trazemos os nossos traumas, as nossas dificuldades, às vezes temos transtornos, né? Nós vamos levar tudo isso para a nossa relação conjugal. Só que eu nunca assumo que eu tenho traumas, conflitos, as minhas dificuldades. Aí eu jogo tudo na outra pessoa. A culpa é dela. A culpa é da outra pessoa. E aí não há relação que resista. Então, por isso que a doutrina espírita trabalha muito, a gente fala muito aqui, no que? Na reforma íntima. Então, nós temos que olhar para nós. Né? O que nós estamos fazendo? Qual que é o nosso comportamento? Como eu estou lidando com a outra pessoa? Por que eu estou fazendo assim? Será que eu não estou repetindo o que meu pai fez com a minha mãe? E eu olho para trás, meu pai e minha mãe eram felizes? Eles eram o casal que eu idealizo ter na minha vida? Então, assim, aí eu preciso rever os meus valores, e a mulher precisa rever os valores dela. E assim, nós vamos nos harmonizando. Então, eu vou trabalhar em mim e ela vai trabalhar nela o que é necessário. E aí a relação tende a evoluir. Ainda eu trabalhei durante muitos anos com terapia de casal. Como é que eu fazia com o casal? O casal chegava, normalmente um quer a terapia e o outro não. Já é um problema. Um quer e o outro não. Aí chega o casal, os dois sentam, e aí eu vou conversar com eles, aí eu já combino a primeira coisa. Um fala e o outro fica calado. Não
fala nada, deixa falar. E coloco para eles, não salvo o casamento. Se vocês vieram aqui com esse desejo para mim salvar o casamento de vocês já vieram no lugar errado. Essa responsabilidade não é minha, é de vocês. Se vocês vão ficar juntos ou separados, é uma decisão que vocês vão tomar ao longo da terapia. Meu objetivo é fazer vocês serem felizes, ou juntos ou separados. Ajudar vocês a se entenderem e serem pessoas melhores, mais equilibradas, né? Então esse é o objetivo da terapia. E aí eu separo os dois. E aí eu vou trabalhar o quê? Os conflitos pessoais de cada um. E nesse processo, cada um começa a olhar para si. Aí eu tiro o foco do outro, eu quero saber como é que foi a infância dele, todo o processo. Nesse processo ele vai entendendo um caminhão de coisas que ele não entendia. A hora que ele começa a se entender, ele compreende a esposa. Aí ele compreende a história da esposa. E aí ele começa a mudar e ela da mesma forma, né? Então há um crescimento para ambos, mas ele nasce sempre de você voltar para você, você se trabalhar, tá? Então os conflitos pessoais, eles são um dos grandes problemas e a gente precisa trabalhar. Então se não dá conta sozinho, gente, procura ajuda, tá? Tem muitos profissionais excelentes aí na cidade. Um outro ponto interessante que a gente tem que trabalhar é a diferença entre conflito e problema, né? A gente mistura isso na relação conjugal. Então aqui é uma questão só para efeito didático, tá, gente? Então, diferença entre conflito e problema. Então, problemas são situações adversas que o casal deve solucionar de preferência em comum acordo. Então, vamos pensar. O casal bateu o carro e tem agora uma dívida para pagar. Tem que pagar, arrumar o carro, etc. Às vezes tem que arrumar até o outro, o carro não tem seguro, é um problema. O casal vai sentar junto e vai resolver, de onde vai sair o dinheiro, como é que nós vamos pagar, como é que a gente vai fazer, tem condição de comprar um carro novo. Então o casal junto ele vai se unir e resolver esse problema. Tem alguma dificuldade? Agora vai, conflito. São situações adversas que fazem com que um se levante contra o outro. É um combate de duas pessoas que se amam. Então eles se transformam num problema. Então o problema era recursos para resolver a batida do carro. Aí um vai falar assim, não, mas você que bateu, você que é culpado. Aí começa o problema, é o outro. Não é aquela situação ali. Aí vai, alguém bate o carro porque quer? Chama-se acidente. Mas na hora que o casal está relacionando, o que acontece? Um começa a culpar o outro. Então o problema não é a questão financeira que o casal agora vai ter que se desdobrar para resolver. O problema é quem causou, por que causou, né? E vai. Aí começa o conflito. Então é real? Não. É falta o quê? De maturidade para lidar. Então a gente tem que separar qual que é o nosso problema. Vamos resolver o problema e vamos parar de um ficar culpando o outro. E isso é o que mais acontece numa relação. É um ficar culpando o outro por um caminhão de coisas. Quando você começa a conhecer você mesmo e entender o seu processo, você começa a entender o outro e você vai parar de culpá-lo por um punhado de coisas que antes a gente culpa naturalmente. Porque nós passamos a fazer uma avaliação das outras pessoas em cima dos meus valores, de como eu sou, de como eu penso, de como eu acho que tem que ser as coisas. E eu acho que todo mundo tem que ser como eu sou perfeito. E aí eu começo o quê? Se não faz como eu quero, o outro está errado. Ele tem que aprender, ele tem que rever e fazer do jeitinho que eu quero. E aí começam os conflitos. Então não há o quê? Um respeito, uma percepção real de quem é quem na relação, tá? Então, é para vocês perceberem uma coisinha, um detalhinho tão pequeno, né? A gente separar conflito de problema. Então, o grande segredo é transformar o conflito em problema. Então, vamos analisar o que realmente está acontecendo. Assim, os dois juntos se levantam contra aquilo que os ameaça e não um contra
o outro. Né? Então isso é muito sério. Os conflitos não devem ser evitados, mas administrados. Quando ele colocou da água benta, né? Você sabe, isso é um dito aqui, o Chico falava, o tio Miguel falava para a gente mais isso. Você está em discussão com uma pessoa, está tendo um problema, um conflito. O que você vai fazer? Coloca água na boca para apaziguar aquele momento que está em discussão. No momento de tensão, você não consegue chegar a lugar nenhum, porque ninguém vai baixar o facho. Ninguém vai aceitar que está errado e que o outro está certo. Então, o ideal é aquele que tem mais consciência, realmente calar. Coloca a água na boca, calou. Mas ele não pode se omitir. Então, aconteceu um problema, ele tem que ser o quê? Administrado, resolvido. Por quê? Se você não resolve uma questão que está acontecendo com o seu companheiro, é como se você jogasse ela para debaixo do tapete. E ela vai o quê? Crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Chega num ponto que explode. E aí você tem momentos de agressividade muito grande na relação. Né? Então tem pessoas que vai segurando, aí chega um momento que ele explode. Não. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que é fundamental você saber a hora de calar. Estamos discutindo aqui, eu não consigo lidar, eu vou ficar caladinho. Passou aquela fase, aquele momento, espera o momento certo, agora vamos conversar sobre aquele problema. Vamos trabalhar aquilo, não ficou bem resolvido aquilo, aí você vai resolver. Resolveu para anos? Desaparece. A relação fica leve. Eu estou do outro lado. Você é o terapeuta, eu sou advogada do divórcio. Então eu vi muito casal divorciando minha vida. E era muito comum, principalmente quando era divórcio consensual, a gente sentava juntos numa mesa para resolver como ficava a questão financeira. Quem quer ficar com o carro, quem quer ficar com a casa, como é que ia ficar com os meninos, era geralmente assim. Só que no meio dessa discussão, que tinha os problemas muito bem limitados, vinha assim, mas você aquele dia deixou a toalha em cima da cama, você não tem responsabilidade. Você esqueceu o menino aquele dia na escola. E eram assuntos e conversas que eles poderiam ter tido na vida resolvido lá atrás. E eles evitaram, e na hora de divorciar, eles decidiram resolver aquele problema naquela hora final. Então, a gente tem tendência de fugir de coisas que nos incomodam. E eu vejo que a maioria dos casais que eu já divorciei nessa vida, eles evitavam conversas difíceis durante todo o casamento. E aí chega na hora final, eles querem que as conversas todas de uma vez. Quer jogar tudo para fora. Que a culpa é do outro, não é minha. Não é? Como se os dois fossem inocentes. Mas não é. Não existe inocente. Né? Você falou uma coisa aí que me veio aqui na cabeça, uma outra questão. A grande maioria das pessoas, quando chega a procurar terapia, como é que está a relação, gente? É muito difícil a gente conseguir, então eu falo isso por experiência própria, a gente conseguir voltar a trazer um equilíbrio para aquele casal. É muito difícil eles voltarem a conseguir trabalhar todas as mágoas e rancores que eles têm e reiniciar o processo. Por quê? Porque eles não fizeram esse trabalho ao longo da relação. Então isso tem que ser feito no início, tem que ser um processo. Porque senão você vai guardando tanta mágoa, tanto ressentimento, que aí, não, vou dar outra chance. Aí o outro faz uma coisinha, tudo aquilo reacende de novo. Por quê? Porque não foi efetivamente trabalhado. Né? Então, no trabalho que eu fazia com o casal, assim, eu acho que você tem que procurar terapia em qualquer etapa da relação, mesmo nessas fases mais difíceis. Por quê? Porque quando chega nesse momento que o casal vai separar, você está fazendo terapia, e ele não consegue compreender o outro, consegue respeitar o outro, a separação, ela acontece de uma forma muito mais harmoniosa. E o casal vai ter muito mais condições de refazer a sua vida. Então a terapia é importante em qualquer fase. Só que o ideal é você buscar ajuda no início do problema. Né? Porque aí você vai ter uma condição de poder realmente resgatar aquela relação e não deixar ela chegar em pontos realmente difíceis de serem trabalhados. Tá? Então,
devemos o quê? Administrar. Mas não é brigar, discutir, condenar, é buscar resolver a questão através do diálogo no momento certo. Ausência completa de conflito não existe. Então não existe casamento em que não vai existir nenhum tipo de conflito. Sempre tem, mas você pode administrar. Onde houver duas pessoas juntas, ali estará o conflito. Não deve ser evitado, mas administrado, pois eles podem trazer mudanças benéficas. Porque o conflito também gera crescimento, gera evolução, gera transformação. Porque o conflito está mostrando que existe uma diferença ali. E os dois precisam trabalhar essas diferenças, para que os dois possam crescer com aquele processo. Então, por isso, inclusive, que o casamento gera a nossa evolução e a nossa transformação. Como surgem alguns conflitos? Quando se espera um pouco mais do outro, mas ele não corresponde. Né? Então isso aqui é a expectativa. Né? Você tem uma expectativa em relação ao outro muito grande. Só que o outro, ele não é aquilo que você pensou. Ele é outra pessoa. Então você tem uma imaginação, você criou um imaginário de algo, de alguém que não existe. E aí você vai ficar ali na expectativa, querendo que aquilo aconteça. Vai se frustrar. E aí vai vir o quê? Os conflitos. Espera-se algo que nunca vem. Né? Às vezes está na sua cabeça também. Ou houve ali uma conversa entre eles e a pessoa fica sempre esperando. Né? E aquilo nunca acontece, nunca vem na relação. Palavra dada e não cumprida. Né? Isso aqui também é muito sério na relação. Então, se você conversou, falou alguma coisa, prometeu alguma coisa, né, tem que voltar a conversar sobre o assunto. Se não está dando, voltar a conversar, tentar resolver, explicar, justificar, né, por que não está acontecendo, por que aquilo não foi cumprido realmente. Planos que não são levados a efeito, né, a gente vê muitos casais que planejam fazer uma viagem, né, aí não vai. No outro ano planeja, não vai. E aí fica, né, aquela cobrança um do outro. Então tem que conversar, buscar resolver, trabalhar isso sempre em conjunto. Um dos principais pontos que eu falei para vocês é a questão da comunicação. Né? Se a comunicação entre o casal é ruim, ou seja, se não existe diálogo, a relação tende a desabar. Né? Porque é através do diálogo que você vai resolver as divergências que existem. Tá? Quando a dor do outro não é sentida, então existe uma diferença muito grande entre um e o outro. E quando você começa a perceber as diferenças, né, então a mulher é muito mais sensível do que o homem. Né? Então vamos supor, você tem um cachorrinho em casa, o cachorro morreu. Né? O homem é mais frio, mais objetivo. Né? Você ficou triste ali 2 dias, passou. E a mulher está ali, 1 semana, 2, chorando, falando, colocando, e o homem ali frio, às vezes cobrando, falando duro com a mulher, sendo insensível, né, não percebendo a dor dela, e que o sentimento dela é diferente do dele. Então nós temos que aprender o que? A respeitar. Então a mulher tem que respeitar às vezes a frieza do marido, entender que aquilo faz parte dele, e ele tem que respeitar e ajudar ela na dor dela. Percebe como é que é interessante isso? Parece simples, não é? Parece simples, mas no dia a dia é muito difícil. Quantos esforços não são reconhecidos? Isso aqui também é outra coisa que acontece demais numa relação afetiva. Por quê? Eu já tive vários casos. Por exemplo, você tem uma pessoa que é mais dominadora, casa com um indivíduo que ele é mais passivo. Então o dominador ele é mais ativo, ele faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ele desenvolve rápido com tudo. Né? O passivo não, ele precisa ser o quê? Puxado, incentivado, às vezes empurrado. Né? Então isso faz parte do quê? Da personalidade de cada um. O dominador não vai deixar de ser dominador, o passivo não vai deixar de ser passivo. Isso é impossível. Você melhora, você deixa de ser tão dominador ou deixa de ser tão passivo. Mas anular isso você não vai conseguir. E aí, o passivo está fazendo das tripas coração para agradar a esposa dominadora. E ela
está descendo a lenha nele porque ele não faz do jeito que ela quer e ele está ali, mas eu estou fazendo o meu máximo. Mas ela não consegue enxergar que para ele aquilo é o máximo dele. E aí fica essa divergência, essa cobrança, e aí vai vendo o afastamento do casal. Porque um não é reconhecido, o esforço que ele faz não é reconhecido, e vice-versa, isso acontece na relação. Né? Então, quando você conhece o outro, como é o outro, entende, começa a aceitar a estrutura do outro, às vezes até um transtorno emocional, mental, a relação tende a se equilibrar. O arrependimento e o pedido de perdão não é praticado, também foi comentado isso aqui sobre o perdão. Né? Então, você errou, vamos conversar, vamos buscar reconhecer o erro, pedir perdão, né? Tentar reajustar aquele processo ali. Quando as mágoas são acumuladas, que eu falei, então você não resolve, vai acumulando mágoas, né? Vai chegar um momento que vai acontecer o que? A ira vai se manifestar, aí é agressão dentro de casa, aí chega a ser agressão física também, né? Nós estamos vendo aí o feminicídio crescendo de uma forma assustadora, tudo em função desses processos aí que não são devidamente trabalhados ao longo da relação. Então, o casal em conflito, isso é uma fala, eu tirei aqui um pedaço desse processo aqui, é uma fala do Emmanuel, tá, gente? O casal em conflito é como um corpo doente. Então, imagina aí um corpo doente, que deve ser tratado de todas as formas possíveis para se obter a cura. Mas há casos em que a relação está tão doente que começa a comprometer a saúde e o equilíbrio das pessoas envolvidas, podendo levá-las a situações extremas. Então, o divórcio surge como uma cirurgia corretiva. Então, você tem um corpo doente, então você está com uma perna gangrenada. Chega um ponto que você tem que fazer uma amputação para salvar o resto do corpo. Né? Se você tem um câncer, você tem que fazer uma cirurgia para tirar aquele nódulo. Então, você vai tirar uma parte de você. Então, isso a gente tem que entender, que às vezes o divórcio é necessário para evitar o quê? Um problema muito maior, tá? E aí, imprescindível que antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se invide em prol da reconciliação. Então, evite tomar atitudes precipitadas que às vezes complicam ainda mais a situação. Como o Espiritismo vê essa questão do divórcio? Tá? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, como eu falei para vocês, não separeis o que Deus juntou. Olha o que ele fala. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Qual que é a lei divina? Que eu reforcei com vocês lá na frente? A afeição. Então, se na relação conjugal não existe mais afeição, não justifica manter aquela relação. Vocês acham que tem sentido? Sem afeição, manter-se uma relação? Alegações. Mas houve um planejamento espiritual para que eu me casasse. E agora? Eu posso romper com esse planejamento espiritual? Como é que fica? Então, primeiro a gente não sabe. Por quê? Porque existem várias situações de casamentos que nós chamamos de acidentais. Então, na realidade, você às vezes programou em casar aos 27 anos com uma determinada pessoa. Tem uma história do Richard Simonetti, eu esqueci o nome do livro, mas ele conta uma história desse jeito. Então, um casal tinha sido planejar casar aos 27 anos. Eles se amavam espiritualmente e tal. Aí a moça foi fazer faculdade, nova e tal, conhece um rapaz, se envolve sexualmente com o rapaz, engravida, e aí a espiritualidade
para resolver a situação, faz o que eles chamam de reprogramação da reencarnação. Aí reprograma a reencarnação dos dois, porque agora vão constituir família. O companheiro que havia, que ia casar com ela aos 27 anos, agora vamos fazer a reprogramação dele também, vai encontrar outra pessoa, que ele também tem coisas a ressarcir, e vai seguir a vida dele. Mas, ao chegar aos 27 anos, os dois vão se encontrar. Eram duas pessoas que se amavam espiritualmente, almas de grande ligação. Ao chegar aos 27, o que vai acontecer? Eles vão se encontrar. O casamento deles não foi por afeição. O primeiro casamento dela não foi por afeição, foi por prazer. E aí, na hora que ela encontrar esse cara, que ela vai sentir uma atração, uma ligação, um amor tão grande, será que ela vai resistir e vai continuar com o casamento anterior? Porque esse seria o ideal, porque ela foi reprogramada, não é? Percebem aí a coisa tanto que é complicada quando se fala em programação espiritual? É muito complicado, Mas fora isso, a gente analisando uma coisa de uma forma mais racional, de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita. Se eu programei um casamento com alguém e a gente tem alguma coisa a ser ressarcida, como é que Jesus fala que a gente paga um débito do passado? Como é que eu pago qualquer tipo de débito que eu fiz no meu passado? A expressão que Jesus usa é pecado. Então, como é que eu vou pagar o pecado que eu cometi no meu passado? Ele fala que é através do amor. Somente o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Então, você pensa, eu estou numa relação afetiva. Não existe mais afeto. Se não tem afeto, não tem amor. Eu estou pagando o quê ali? Eu estou o quê? Criando. Na realidade, eu estou criando dívidas, complicações. E há pesquisas hoje, uma série de pesquisas científicas, mostrando o quê? Que quando a relação conjugal ela é tumultuada, cheia de conflito, os filhos todos têm problemas. Vários problemas por causa dessa relação conflituosa. Então, eu trabalhei com uma paciente muitos anos, ela tentou suicídio várias vezes, estava sozinha, o pai e a mãe moravam aqui, ela morava sozinha, empresária, e ela era revoltada com os pais não eram carinhosos, viviam juntos, mas não existia afetividade entre eles. O pai traía a mãe aceitava, a mãe não era carinhosa com os dois filhos, ela tinha vários problemas e o irmão era usuário de drogas. Ela não conseguiu refazer a sua vida. Eu perguntava para ela, você quer casar? Eu casar e viver o que meu pai viveu? Minha mãe? Nunca. Você quer ter filho? Eu colocar um filho no mundo desse? Percebe assim? Então não é a relação, não é o fato de você estar casado que vai gerar filhos equilibrados. A relação tem que existir o quê? Afeto, tem que existir carinho, tem que existir cumplicidade. Porque aí você vai estar formando realmente seres equilibrados. Vou aproveitar aqui nesse momento aqui e perguntar, o que é mais importante? O laço afetivo ou o casamento? A doutrina em algum momento ela fala que nós devemos cortar o laço afetivo com alguém, mas ela fala que eu posso romper um casamento se não há afeição. Então qual que tem que ser a preocupação? É o que eu falei para vocês, quando eu estou trabalhando no casal, o que eu fazia com eles? Eles, se não ia ficar junto, mas eles iam manter um laço de afetividade, de carinho, de respeito um com o outro. Aí quando eles vão separar, eles vão se respeitar, vão se encontrar, um vai tentar ajudar o outro na sua dificuldade. Então assim, importante é o laço afetivo, gente. É esse cuidado de um para com o outro, é o carinho de um para com o outro. Eu não sou obrigado a ficar com uma pessoa que eu não sinto prazer. Mas eu posso cuidar dela, eu posso ajudar ela, eu posso amparar ela nas suas dificuldades, mesmo estando separado. Então eu posso ser um pai presente, uma mãe presente. Percebe a diferença aí?
Então isso que a gente tem que ter cuidado, né, ao trabalhar dentro do movimento espírita, porque isso é muito claro aqui. Olha só, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, 940, que ela é respondida com uma outra pergunta que os Espíritos fazem. Julga porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Fala, claro que não. Deus não quer que você fique com ninguém que está te desagradando. Você não é obrigado a viver isso. O Edivaldo Franco, ele tem várias palestras trabalhando essa temática, né, conflitos conjugais, e de vários âmbitos diferentes. Tem uma que está lá tem um trabalho que é feito para transição planetária, né, uma plataforma. E ele tem uma palestra lá onde ele termina essa palestra com essa colocação. A doutrina espírita é a doutrina que proclama liberdade de consciência, a liberdade da palavra, a liberdade da ação, a liberdade de movimento e a liberdade afetiva. Gente, nós somos livres. É o danado do livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Agora nós temos que assumir as responsabilidades. Isso a doutrina espírita é clara. Você vai assumir as responsabilidades. Não é? Então nós temos que ter o quê? Equilíbrio, bom senso. Né? Eu já vivi muitas experiências dentro de consultórios. Chegaram mulheres dentro do meu consultório falando do marido. Meu marido me bate, me agride. E eu jamais falei para ela, então separa do seu marido. E eu falei, o que você quer? O que você deseja? O que eu posso te ajudar? Eu não vou falar, olha, separa dele que é um monstro. Separa dele porque ele não te merece. Você não deve passar por isso. Não. O que você quer? É ela que tem que decidir, não sou eu e não é ninguém. Ela tem que entender o que está dentro de você, o que você sente. O que você está sentindo? Você sente que tem que largar dele? Que você não está dando conta, mas você não está aguentando mais? Eu vou te ajudar a fazer o que você deseja. E aí, muitas falam, não, mas eu não quero separar, eu quero continuar. Eu quero aprender a lidar com essa situação. Então nós temos que entender isso. Nós somos livres. E a nossa consciência, gente, ela mostra para nós. E quando você está numa relação, que você vê que aquela relação não tem mais sentido, você já não consegue mais suportar, você sabe como é que você está. E tem pessoas que estão vivendo situações que a gente acha assim que é o fim da picada, que não tem como ninguém aguentar, e ela fala, mas eu quero continuar. Por quê? Porque ela tem uma ligação, ela tem uma responsabilidade no comportamento do companheiro dela. Então isso é o quê? Está dentro dela. Ela é que tem que fazer essa avaliação. Então, para mim, quando o Edivaldo fala essa questão aqui da liberdade, ele está falando isso. Gente, a gente tem que olhar para dentro da gente. O que eu vou fazer? Eu vou continuar junto ou eu vou separar? Essa é uma decisão minha. Não é de ninguém. Eu tenho que procurar ninguém para tomar essa decisão. Eu tenho que tomar a decisão e pedir ajuda para me ajudar a colocar a minha decisão em prática. É diferente. Tá? Conclusão. Todo casal se depara com conflitos. Alguns vencem e outros não. Tudo depende da estratégia que você vai usar para resolvê-los. E eu coloquei algumas aqui para vocês. Então, o casal que presta atenção nos primeiros sinais de que alguma coisa não está indo bem no seu casamento e busca uma solução, ele se livra da infelicidade e de uma possível separação. Então, gente, é sempre, com as experiências que eu vivi em consultório, né, então eu sou casado há 40 anos, a gente tem uma experiência grande, então tudo que você trabalha no início é o ideal. Aconteceu os primeiros problemas, as primeiras dificuldades, não está conseguindo solução? Nós temos dentro da Casa Espírita diálogo fraterno, tem algumas casas espíritas que tem inclusive psicólogos que fazem atendimento gratuito, né? Busquem ajuda, né? Busquem entender o que está acontecendo, como aquilo pode ser resolvido, existe aí, gente, solução para todos os problemas. Às vezes as pessoas me procuram, tem consultório, estou tendo um problema ligado à questão sexual. O marido tem ejaculação precoce, gente, tem tratamento. A gente tem uma série de formas de tratar, uma série de problemas que a gente nem imagina. Então, são coisas que não existe um motivo, vamos separar porque está acontecendo isso. Não.
Se você ama, que é essa questão, gente, se existe afeto, um tem que pensar no outro, tem que tentar ajudar o outro, olhar o lado do outro, para encontrar as soluções. Se você tentou de tudo realmente e não está conseguindo superar, aí o divórcio é uma alternativa, mas preste atenção nos primeiros sinais. Então, uma das soluções, inclusive o Divaldo trabalha muito nessa linha, é um trabalho interior de autoconhecimento, que eu coloquei para vocês, que o ideal é que os dois se disponham a fazer este trabalho. E, conjuntamente com este trabalho, exercitar um diálogo mais profundo e aberto sobre os motivos do conflito. Então, se você está se trabalhando, o outro está se trabalhando intimamente, fica muito mais fácil vocês conversarem sobre as diferenças, sobre as divergências, né? E chegarem a um consenso e a superar aquela fase na relação. Ter uma religião e a praticar ajuda muito. Então a gente percebe também nas diversas pesquisas que existem que a maioria dos casamentos duradouros são das pessoas que têm uma religião, seja qualquer que seja, tá, gente? A religião, ela ajuda bastante. Você vê, a Igreja Católica, ela tem uma série de reuniões de casais, né, trabalha, a Igreja Evangélica também tem trabalho nessa mesma linha. Então as diversas religiões, todas elas, estão buscando trabalhar essas questões e ajudar os casais a superarem as suas divergências, porque as divergências são naturais, né? Então vamos, né, praticar o conhecimento que a gente tem. Nada deu certo, busque ajuda, tá? Então eu falei, ajuda para todos os problemas que existem na relação, hoje ela existe e está ao alcance de todas as pessoas. Então nós não podemos aí cruzar os braços, né, e separar, porque às vezes nós achamos que separar é mais fácil, e nem sempre é mais fácil. Então nós somos espíritas e sabemos das consequências dos nossos atos. Então, para a gente chegar num ponto de separar, a gente tem que estar com uma certeza muito grande e ter feito todos os esforços para que isso não acontecesse, né? Por quê? Porque nós vamos responder por tudo que a gente faz. E isso é para nós mesmos, tá, gente? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Tranquilo? Ninguém? Tá ótimo. Obrigado pela atenção de vocês, a energia aqui está muito boa.